Olá, pessoal. Hoje eu vou falar de um dos conceitos mais importantes da matemática, mas eu vou falar por níveis. E aí você opta em qual nível você deseja parar. Vamos lá. Função. O que é uma função? Hum, Bom, uma função, primeiramente, o primeiro conceito intuitivo, você pode tratar ela como uma maquininha. Então, ela pega um objeto X e transforma em um produto desse objeto X. Por exemplo, vou começar já jogando exemplo. A função que faz a seguinte coisa: x mais 2. Essa função está fazendo o quê? Ela é uma maquininha que faz mais 2. Ela pega o meu x e faz mais 2. Tá, isso quer dizer o quê? Sei lá, qual é o seu produto de origem? Por exemplo, o seu produto de origem é 1. Então, f de 1, ou seja, com o produto 1, com o objeto número 1, ela vai fazer mais 2. 1 mais 2 vai dar 3. Então, ela transformou 1 no 3. Se eu colocar 10, bom, o que ela faz? X mais 2. E o meu x, que é o meu objeto neste caso, é o 10. Ela vai fazer mais 2. Deu 12. Ela faz mais 2. Sem mistério aí. Esse é só um exemplo. Há muitas outras possibilidades, como, por exemplo, a função que faz vezes 2. 2 vezes o x. Ela vai multiplicar por 2. Se eu quiser f de 7, lembrando que são f's diferentes, tá? A gente sempre chama f a função, mas ela pode ser qualquer coisa que vai ser definida no caso. 7 vai fazer vezes 2, vai dar 14. Em geral, a gente usa letras diferentes, então eu vou mudar a letra aqui. Em vez de usar f, eu vou usar g. Essa maquininha é a g, ela faz vezes 2. Você pode ter a função que tira a raiz quadrada, por exemplo, h de x, ela vai tirar a raiz quadrada do x. Beleza. H de 4. Aí vai ser a raiz quadrada do 4, vai ser 2. Se eu quiser aplicar o h no 9, vai ser raiz do 9, que é 3. Ela sempre faz algo com o seu objeto, certo? É isso que uma função é. Ela transforma o seu objeto em uma outra coisa. E a gente pode escrever como uma função. Por exemplo, essa f, a gente pode montar uma tabelinha com os valores que ela vai dar. Vamos lá, montar uma tabelinha rápida. Bom, quando eu coloco 1, ela me devolveu 3. Quando eu coloco o 10, ela me devolveu 12. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui rapidinho. Onde aqui são os x escolhidos, foram 1 e 10. E quais são os meus resultados? Os meus resultados eu coloco no eixo altura. Foi 10, não, foi 3 e 12. Então a gente conecta os eixos, forma um retangulinho, conecta os eixos, forma um retangulinho. E aí liga os pontos. A gente forma o gráfico da função. Tem funções que fazem retas, funções que fazem curvas. E essa é uma entrada intuitiva do que é função. E aí temos o seguinte passo, o próximo passo, que é falar sobre a função um pouquinho mais rigorosa. Uma função também precisa ser definida com o domínio e um contradomínio. O que isso significa? Domínio significa são quais números, que tipo de coisa que você pode substituir o x, que tipo de coisa que essa maquininha aceita. Pensa que ela é como se fosse um moedor de cana. Ela vai aceitar cana e coisas parecidas com cana. Se você jogar um bloco de ferro lá, ela vai pifar. A função é da mesma maneira. O domínio serve para que tipo de coisa que você pode colocar na função que é aceitável na função. E o contradomínio são os resultados esperáveis, o que pode sair da função. Tem imagem também, mas a gente não fala muito a priori, certo? E em geral o contradomínio a gente chama de eixo y. Por que a gente precisa definir o domínio de uma função sempre? Pensa nessa seguinte função, ó. Ela vai pegar o número 10 e dividir por x. Ok. É fácil alguns valores, né? Por exemplo, f de 2 vai ser 10 dividido por 2, vai dar 5. Alguns valores vai dar número quebrado, por exemplo, f de 3, ela vai pegar o 10 e dividir por 3. 10 dividido por 3, 3,333. Deu dízima periódica, mas ainda é um número. Agora, se eu quiser aplicar f no zero, 10 dividido por zero. Como se divide por zero? Lembra que na matemática usual e nos números reais a gente não divide por zero. A divisão por zero, ela existe, mas em conjuntos que não formam a estrutura normal dos números que trabalhamos. Então, isso aqui
não está definido. Não é nem que não existe, mas não é um número real, não é um número com o qual a gente trabalha usualmente. Então, tem um problema de domínio aqui. Então, nesse domínio, ele não pode ter o zero, ou seja, o zero não pertence no domínio dessa função. Tem outros exemplos ainda. Se você pegar a função raiz quadrada, lembra que raiz quadrada de um número negativo, a gente não trabalha com eles, porque raiz quadrada de menos 1 não pode ser 1 nem menos 1. Daí você acabaria sendo um número complexo para resolver isso. Mas a gente não trabalha com complexos em geral. Por via de regra, a gente trabalha com reais. Então, aqui, o domínio dessa função não pode ser reais negativos. Tem que ser só os positivos. Então, nesse caso, eu escreveria f, ela vai dos reais positivos e também me dá como resultado reais positivos. Pode ser até zero, mas não negativos. Essa seria uma segunda descrição da função, domínio e contradomínio. E aí, finalmente, também, mais uma coisa, a função tem a seguinte propriedade: todo mundo do domínio é utilizado, ou seja, matematicamente, qualquer x no domínio vai existir um resultado para a função. Ou seja, não tem nenhum objeto no domínio que a função não sabe o resultado. Ela sempre tem um resultado para qualquer um do domínio. Parece que serve o domínio. Você tem a lista de coisas que podem entrar na função e sempre vai ter um resultado. E, além disso, existe um único resultado. Ela não pega a sua... Por exemplo, imagina que é uma máquina de caldo de cana, como eu falei. Ela não pega a cana, esmaga e de repente vira duas canas. Não. Ela lhe dá o caldo de cana. Ela lhe dá um único resultado. Isso é muito importante, porque se a função te desse muitos resultados, você perde a precisão de achar respostas exatas. Porque você acha múltiplas respostas, e às vezes respostas antagônicas. Isso seria uma função multivalorada, o que não é uma função. A função vai ter sempre um resultado para cada objeto do domínio, e esse resultado que ela dá para esse objeto é único. E se existe com exclamação, existe um único resultado. Este é o segundo approach intuitivo que a gente faz de função. E aí, finalmente, a parte mais formal de todas, uma função nada mais é do que um conjunto de pares ordenados em algum conjunto, quase sempre R2, que satisfazem alguma relação. Em geral, a gente chama essa relação de y igual a f de x. Ou seja, o y é o resultado da transformação. Nossa, como assim? É o conjunto de pares ordenados que obedecem aquelas regras da função, de sempre utilizar o domínio e ter um único resultado. Peraí, vamos pegar algum exemplo disso. Bom, vou pensar na função definida assim. Peraí, eu vou pegar um domínio finito primeiro. Essa função pega o número 1, 2, 3 e leva no 1, 2, 3. O que essa função faz? Eu vou definir ela assim. Ela vai me dar a resposta 1 se o x for 2. Ela vai me dar 2 se o x for 3. Ela vai me dar 3 se o x for 1. Então, peraí, o que ela faz? Ela vai me dar f de 2 é 1, f de 3 é 2 e f de 1 é 3. Tá, então o que essa função é? Essa função é o conjunto dos pares ordenados x é 2 levado no 1, x é 3 levado no 2, x é 1 levado no 3. Pronto, ela é o conjunto desses pares ordenados. Vamos pegar uma mais sofisticada. Função g, que leva dos naturais nos naturais. Sem o zero, vamos enfatizar que não tem o zero. Ela faz o quê? Ela pega o seu natural, no lugar de x pode colocar n, não tem problema. E faz mais um. Ou seja, o 1 vira 2, o 2 vira 3, o 3 vira 4. Então, essa G vai ser o conjunto do quê? Dos pares ordenados número levado no número mais 1. É o conjunto dessas coisas. Tal que o n pode percorrer todos os naturais, exceto o zero. Eu enfatizo que exceto zero porque às vezes assume que o zero é natural. Enfim.
Ou seja, as funções são conjuntos de pares ordenados, que obedecem às regras da função, de usar todo o domínio e de ter sempre uma única imagem para cada ponto do domínio. Pares ordenados. Funções são pares ordenados. E aí você pode perguntar, encerrar com uma pergunta. O que é um par ordenado? Ah, é um vetor. O que exatamente é um par ordenado? Que tipo de objeto ele é, onde ele habita e como construímos ele? Cenas do próximo capítulo. E paramos por aqui, pessoal. Até a próxima.